Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa 7ª aula teórica junto à disciplina de reprodução animal e inseminação artificial, com enfoque agora à fisiologia do parto e puerpério. Então eu inicio esta aula perguntando para vocês o que vocês sabem sobre o parto normal. Quais são os eventos endócrinos que determinam a ocorrência do parto? Quais são os sinais que indicam proximidade do parto? Quais são as fases, que caracterizam o parto? Então, esses detalhes nós veremos ao longo da nossa aula. Então vamos começar caracterizando o parto. Então, o parto corresponde a um processo fisiológico no qual ocorrerá a expulsão do feto e dos envoltórios fetais. E para que essa expulsão seja possível, vai ocorrer então a dilatação da via de expulsão fetal, tanto óssea quanto mole, associada às contrações uterinas e abdominais, possibilitando assim o nascimento deste neonato. Então, o parto, gente, didaticamente, ele pode ser dividido em 3 fases. Nós temos a fase prodrômica, ou de preparação do parto, a fase de dilatação da via fetal e a fase de expulsão do produto. Ao longo da nossa aula, nós conversaremos a respeito dos eventos que ocorrem em cada uma dessas fases. E após o parto, a fêmea entra no período de puerpério, que é um período para restabelecimento da condição uterina e também da condição ovariana, possibilitando assim que a fêmea retome a sua ciclicidade. Tá ok, mas quais os mecanismos então que determinam o desencadeamento do parto? Ou seja, a fêmea está gestante, em que momento ocorre o start para que inicie esse processo de expulsão do feto? Então, gente, para eu explicar os mecanismos endócrinos implicados na ocorrência do parto, eu começo fazendo um outro questionamento. Então eu pergunto para vocês: quem determina o parto? A mãe ou é o feto que determina o momento do seu nascimento? Bom, evidências indicam que é o feto quem determina o momento do seu nascimento, ou seja, é o feto que dá o start para que o parto inicie. Obviamente, a contratilidade da musculatura uterina, assim como toda a oscilação endócrina que ocorre no corpo da fêmea, será fundamental para a expulsão do feto durante o parto, mas é o feto então quem determina o momento do seu nascimento. Mas como, Como que isso acontece? Bom, gente, o que acontece é o seguinte: chega num determinado momento do desenvolvimento fetal que ocorre a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal do feto. A maturação, em especial do hipotálamo, se caracteriza pelo aumento da expressão de receptores e aumento das sinapses nessa estrutura, garantindo então que o hipotálamo se torne mais responsivo às condições às quais o feto encontra-se exposto. Então, pensem só, o feto está em crescimento dentro do útero. Chega um momento que o ambiente uterino se torna limitado ao desenvolvimento desse novo indivíduo, constituindo assim uma condição estressante. Então, a oferta, a disponibilidade de glicose e de oxigênio pelo sangue materno ao feto começa a ser insuficiente. Além disso, as variações hormonais que ocorrem no corpo materno também vão constituir fatores estressantes ao desenvolvimento fetal. Então, essas condições passam a ser detectadas pelo hipotálamo como fatores estressantes ao feto. Em decorrência disso, o hipotálamo vai produzir neurohormônios que vão atuar sobre a hipófise, resultando na produção de cortisol fetal pela adrenal do feto. Então, o aumento dos níveis circulantes de cortisol fetal irá promover a ativação de uma enzima conhecida como 17-alfa-hidroxilase na placenta. E essa enzima ela vai fazer a conversão da progesterona circulante em estrógeno. Então, vocês devem lembrar que durante a gestação, os níveis elevados de progesterona garantem a quiescência uterina, uma vez que a progesterona elevada inibe a expressão de receptores para estrógeno no miométrio. E essa progesterona se liga então aos seus receptores específicos no miométrio, garantindo a quiescência uterina durante a gestação.
Quando começa a ocorrer essa conversão da progesterona em estrógeno, vocês concordam comigo que os níveis de progesterona começam a cair e do estrógeno começam a aumentar? Consequentemente, então, os receptores para estrógeno no miométrio passam a se expressar, porque o efeito inibitório da progesterona está sendo removido. O estrógeno em alta concentração agora se liga aos seus receptores específicos no miométrio, e agora vocês vão lembrar de toda a cascata, né? Quando o estrógeno se liga aos seus receptores específicos no miométrio, ele induz o aparecimento, a expressão de receptores para ocitocina. A ocitocina, ao se ligar aos seus receptores específicos no miométrio, resultam, né, na ativação de uma cascata enzimática que culmina com a produção de prostaglandinas. Nós temos vários tipos de prostaglandina, em especial a prostaglandina F2-alfa, ela vai atuar sobre o corpo lúteo, promovendo a luteólise e ajudando ainda mais na redução da progesterona. Além disso, essa prostaglandina F2-alfa, ela também favorece a contratilidade uterina, né, a contração do miométrio. Nós temos as prostaciclinas, que vão atuar como um vasodilatador, e temos também a prostaglandina E, que vai ser responsável por causar a distensão da cervix e o relaxamento dos ligamentos pélvicos, juntamente com outro hormônio, que é a relaxina, que nós veremos mais adiante. Então é por isso que, como nós vimos na aula anterior de gestação, que no momento do parto nós temos uma queda abrupta de progesterona e um pico, né, um aumento significativo dos níveis de estrógeno, justamente devido a essa conversão da progesterona em estrógeno decorrente, né, do aumento do cortisol fetal circulante. Então aqui neste slide nós temos um esquema resumindo os mecanismos endócrinos que ocorrem no momento do parto, que vocês já viram na realidade anteriormente esse esquema. Então o que acontece? Como eu já disse anteriormente, sob altos níveis de progesterona circulante, essa progesterona ela promove um down regulation dos receptores para estrógeno no miométrio, ou seja, ela inibe a expressão de receptores para estrógeno no miométrio. Então no momento do parto, quando ocorre a conversão da progesterona em estrógeno pela placenta, vocês concordam que essa ação inibitória da progesterona sobre os receptores de estrógeno é removida, porque os níveis de progesterona circulante caem. Em decorrência disso, o estrógeno, cujos níveis estão aumentando, se liga aos seus receptores específicos no miométrio, induzindo, né, estimulando a expressão de receptores para a ocitocina. A ocitocina, ao se ligar aos seus receptores específicos no miométrio, determina o desencadeamento de uma reação em cascata que culmina com a produção de prostaglandinas. Como eu disse anteriormente, nós temos vários tipos de prostaglandinas. Dentre esses tipos, temos a F2-alfa, que vai atuar sobre o corpo lúteo, promovendo a sua luteólise, reduzindo ainda mais assim os níveis de progesterona, e essa prostaglandina F2-alfa também vai contribuir para a contratilidade uterina. Então, basicamente, esses são alguns dos eventos endócrinos implicados no momento do parto, né? Que vai culminar no final com a remoção da quiescência uterina, ou seja, com o início da contratilidade uterina para expulsão do feto. Vale ressaltar ainda que a maturação fetal implicada no desencadeamento do parto envolve não somente a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, mas sim envolve modificações em todo o organismo deste indivíduo que está em desenvolvimento. Então, juntamente com a maturação do eixo hipotalâmico, hipofisário e adrenal, também vai ocorrer a maturação pulmonar e produção de surfactante pelos pneumócitos tipo 2 no interior dos alvéolos, vai ocorrer a maturação renal, o aumento das reservas de glicogênio hepático e a ativação de sistemas enzimáticos no intestino, justamente para preparar este indivíduo ao ambiente externo ao qual ele vai ser exposto após o nascimento. Aqui uma observação com relação à maturação pulmonar.
Vocês devem ter em mente que durante toda a gestação, o feto absorve o oxigênio a partir da corrente sanguínea materna. Então, os seus pulmões, eles estão repletos por líquido. Então, próximo ao momento do parto, ocorre essa maturação pulmonar que se caracteriza em especial pela produção de surfactante pelos pneumócitos tipo 2 que ocorre no interior dos alvéolos. O surfactante é uma substância constituída basicamente por fosfolipídios e proteína, e ele preenche, né, ele se deposita no interior dos alvéolos, impedindo assim o colabamento dos alvéolos no momento da expiração. Porque imaginem só, o feto, quando ele é exposto, né, ao ambiente externo no momento do parto, ele vai inspirar, né, e vai expirar pela primeira vez o ar. Então é necessário que exista esse surfactante no interior dos alvéolos para impedir que no momento da expiração do ar esses alvéolos sofram um colapso, ou seja, ocorra um colabamento desses alvéolos, tá? Em mulheres, como é feito um acompanhamento pré-natal mais preciso em comparação ao que acontece nos animais, né? Caso exista uma suspeita, uma previsão de parto prematuro na mulher, pode-se realizar a aplicação de corticoide intravenoso nesta mulher gestante, uma vez que o cortisol nada mais é do que corticoide, né? Então esse corticoide promoveria essa maturação fetal no caso de um parto prematuro em mulheres. Aqui neste slide, então, para possibilitar uma melhor visualização e compreensão dos eventos endócrinos, nós temos representada a variação hormonal que ocorre no momento do parto. Notem que em azul clarinho nós temos o cortisol fetal aumentando os seus níveis no momento do parto. Em decorrência disso, temos a queda dos níveis de progesterona e aumento dos níveis de estrógeno, justamente porque é o cortisol fetal que vai estimular a conversão da progesterona em estrógeno pela placenta. No momento do parto, teremos um aumento de prolactina que não encontra-se representado aqui neste gráfico, que é acompanhado também por um aumento, por um pico de ocitocina, e em decorrência do aumento dos níveis de estrógeno e redução da progesterona, vocês podem observar em marronzinho que nós temos uma maior produção de prostaglandina, sendo representado nesse gráfico pela prostaglandina F2-alfa, a qual vai estar implicada tanto na luteólise quanto na contratilidade uterina. Tá, e vocês já ouviram falar a respeito do reflexo neuroendócrino de Ferguson? Bom, o que acontece é o seguinte, o feto sinaliza, né, o seu nascimento, em decorrência disso ocorrem todos os eventos endócrinos para desencadear o parto que nós vimos anteriormente, tendo como resultado a produção das prostaglandinas. Temos a F2-alfa, que promove a luteólise e também a contratilidade uterina, e temos ainda a prostaglandina E, que está implicada na dilatação da cérvix, do canal do parto e relaxamento dos ligamentos pélvicos. Aí o que acontece é que, em resultado dessa contratilidade uterina e dilatação do canal do parto, o feto começa a se insinuar pela cérvix. No entanto, o sistema reprodutor feminino como um todo, ele é extremamente inervado. Então, nós temos terminações nervosas sensoriais, em especial ali no canal do parto. Então, quando o feto começa a exercer pressão sobre essas estruturas, essa pressão ela é captada, esse estímulo é captado por essas terminações nervosas sensoriais e em resposta o sistema nervoso, né, o hipotálamo, em resposta a esse estímulo, produz ocitocina. Então resulta no aumento dos níveis circulantes de ocitocina. A ocitocina, por sua vez, se liga aos seus receptores específicos no miométrio, potencializando ainda mais a contratilidade uterina, facilitando assim a expulsão, contribuindo para a expulsão do feto pelo canal do parto. Então é por isso que durante o parto as contrações uterinas elas começam com uma menor intensidade e conforme o feto vai progredindo pelo canal do parto, né, essas concentrações se tornam mais rigorosas. Bom, vamos conversar a partir de agora um pouquinho a respeito dos principais hormônios implicados no desencadeamento do parto. A começar então pela relaxina.
O que é a relaxina? Ela é um hormônio proteico sintetizado em especial pelo corpo lúteo e também pela placenta em algumas espécies de mamíferos domésticos. Em que momento a relaxina ela é sintetizada, né? Ela é produzida? Ela é produzida no momento em que ocorre a conversão da progesterona em estrógeno, ou seja, quando os níveis circulantes de progesterona caem e os níveis de estrógeno aumentam. Então, é neste momento, é esse aumento de estrógeno que vai estimular a secreção da relaxina. E qual que é a função deste hormônio? Bom, ela atua no miométrio, estimulando a expressão de receptores para ocitocina, mas a sua principal função está relacionada ao relaxamento da síntese púbica ali na pelve, em decorrência da indução do catabolismo do colágeno e também relaxamento dos ligamentos pélvicos e da cérvix, ou seja, ela possibilita a dilatação do canal do parto, favorecendo assim a expulsão do feto no momento do parto. Além disso, existem evidências que demonstram que a relaxina também atua nas células epiteliais e mioepiteliais da glândula mamária, preparando a mama então para a lactação após o parto. E a ocitocina? Bom, nós já conversamos anteriormente a respeito deste hormônio, mas vamos relembrar. Então nós temos ocitocina de duas origens. Uma de origem hipotalâmica, que é produzida pelo hipotálamo e armazenada na neurohipófise, sendo liberada para a corrente sanguínea em momentos específicos, e uma ocitocina luteal, ou seja, produzida pelo corpo lúteo. A ocitocina de origem hipotalâmica ela está implicada na mobilidade uterina, tanto na fase folicular do ciclo estral, em especial no cio, quanto durante o parto. A mobilidade uterina durante o cio é importante para possibilitar a condução do espermatozoide e oócito em direções opostas na ampola do oviduto para possibilitar a fecundação. E a mobilidade uterina no momento do parto é essencial para a expulsão do feto. Nós discutimos também a respeito do reflexo de Ferguson, cuja a insinuação do feto no canal do parto estimula a secreção de ocitocina pela neurohipófise, a qual estará implicada na contração tanto da musculatura uterina quanto da musculatura abdominal para favorecer a expulsão do feto durante o parto. E uma das principais funções da ocitocina hipotalâmica é a ejeção do leite. Então, nós temos o reflexo da sucção, ou seja, estímulos visuais, táteis, tanto da sucção durante a amamentação quanto da ordenha, vão resultar na liberação de fatores liberadores, de opioides endógenos, que vão estimular a liberação de ocitocina pela neurohipófise. Essa ocitocina, por sua vez, se liga aos seus receptores específicos nas células mioepiteliais que constituem a glândula mamária, promovendo a ejeção do leite durante a lactação. Já a ocitocina de origem ovariana, ela vai ser produzida em especial quando ocorre essa variação nos níveis de progesterona e estrógeno, ou seja, quando nós temos uma queda no nível da progesterona e aumento dos níveis de estrógeno. Esse aumento dos níveis de estrógeno estimula a secreção de ocitocina luteal. A ocitocina luteal ela vai se ligar aos seus receptores específicos ali no miométrio, desencadeando uma reação enzimática em cascata que culmina com a produção de prostaglandina, em especial a prostaglandina F2-alfa, que vai atuar no corpo lúteo, promovendo a sua luteólise. Então, a ocitocina, de origem ovariana, ela estará implicada em especial no processo da luteólise, em decorrência da indução da secreção de prostaglandinas pelo miométrio. Temos ainda a prostaglandina, sobre a qual nós já conversamos bastante anteriormente. Então, a prostaglandina ela vai ser produzida no miométrio sob estímulo tanto do estrógeno quanto da ocitocina. Então, dentre as prostaglandinas produzidas ali no miométrio, nós teremos a PGF2-alfa, a prostaglandina E e as prostaciclinas. A PGF2-alfa ela está implicada em promover a luteólise, ou seja, ela age sobre o corpo lúteo, causando a sua lise e contribuindo para uma redução ainda mais significativa dos níveis de progesterona circulante. E além disso, essa PGF2-alfa também vai contribuir para a contratilidade uterina.
A prostaglandina E, ela juntamente com a relaxina vai promover o relaxamento do canal do parto, né, da cérvix e vagina, possibilitando a sua distensão e favorecendo a passagem do feto no momento da sua expulsão. E já a prostaciclina, ela atua como um vasodilatador, possibilitando o aumento da perfusão sanguínea uterina no momento do parto. E por último, porém não menos importante, nós temos também a ação da prolactina no momento do parto. Como vocês já viram anteriormente, a prolactina é um hormônio proteico produzido pela hipófise anterior, ou seja, a adenipófise. Dentre os diversos fatores liberadores de prolactina, nós temos também o estrógeno. Então, o que acontece? Durante a gestação, os altos níveis de progesterona promovem um efeito inibitório na secreção de prolactina. Então, durante a gestação, nós temos uma secreção de prolactina a nível basal. Essa secreção basal de prolactina durante a gestação vai apresentar uma ação, um efeito luteotrófico e mamogênico. O efeito luteotrófico se caracteriza pelo fato da prolactina se ligar aos seus receptores específicos no corpo lúteo, induzindo o aparecimento de receptores para LH e garantindo assim a manutenção do corpo lúteo e também os altos níveis de progesterona durante a gestação. E seu efeito mamogênico se caracteriza pela sua ação no desenvolvimento gradual das mamas ao longo da gestação. No momento do parto, no entanto, como nós já vimos, ocorre uma conversão de progesterona em estrógeno. Então, nós temos uma queda abrupta de progesterona e um aumento expressivo de estrógeno. Eu acabei de dizer que o estrógeno é um fator liberador de prolactina. Então, esse aumento expressivo de estrógeno promove também um aumento expressivo de prolactina no momento do parto. Esse aumento expressivo de prolactina no momento do parto vai apresentar um efeito lactogênico, ou seja, essa prolactina vai estimular as células epiteliais que constituem a glândula mamária a secretarem leite, e também esse aumento expressivo da prolactina vai atuar a nível do sistema nervoso central, promovendo alterações comportamentais que caracterizam o comportamento materno. Então é por isso que a fêmea se isola no momento do parto, ela constrói ninho, se aloja no seu ninho. Após o parto, ela estabelece uma relação de intimidade com o filhote, estabelece uma proximidade, apresenta comportamentos de cuidado com o filhote. Após o parto, os níveis altos de prolactina e também de ocitocina são mantidos devido aos estímulos sensoriais decorrentes da presença do filhote e do ato da amamentação, né? Então, o ato da sucção do leite pelo filhote promove a liberação de opioides endógenos que vão estimular a secreção de prolactina e ocitocina. Aqui vale ressaltar que condições de hiperprolactinemia, ou seja, quando nós temos um nível de prolactina muito elevado, essa prolactina elevada, ela apresenta uma ação inibitória sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, altos níveis de prolactina reduzem a secreção de GRNH pelo hipotálamo e de FSH e LH pela hipófise, contribuindo assim para o anestro pós-parto. A duração, a intensidade desse anestro pós-parto vai variar de indivíduo para indivíduo devido à sensibilidade individual, vai variar de raça para raça, mas existem evidências que demonstram também que a condição corporal deste animal, nesse período pós-parto, vai determinar como que ele vai responder, em termos reprodutivos, à ação dessa hiperprolactinemia. Então, a condição corporal, ela vai determinar, ela vai estar implicada nessa ocorrência do anestro pós-parto também. E é por isso, que a depender do sistema de criação, os criadores lançam mão das práticas do desmame temporário ou do desmame precoce. Vale ressaltar também que aí nesse slide vocês conseguem observar um gráfico com variações hormonais referente à gestação e o parto na cadela, onde, se vocês se recordarem, na cadela, na segunda metade da gestação ocorre um aumento ainda mais expressivo da prolactina. Bom, pessoal, antes de tratarmos a respeito das fases do parto, eu queria fazer um parênteses aqui com vocês para a gente conversar a respeito da hipocalcemia puerperal. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar ou já presenciou uma condição de hipocalcemia puerperal, que também pode ser conhecida como febre do leite, paresia puerperal, febre vitular
ou mal síndrome da vaca caída. Vale ressaltar que o meu enfoque aqui com vocês serão os bovinos, porque a incidência de distúrbios metabólicos em animais de produção é mais alta, né? Em decorrência das práticas de manejo e deficiências nutricionais. No entanto, embora a incidência da hipocalcemia porperal seja maior em gado de leite, é importante vocês saberem que essa condição também é comum em cadelas, em especial em raças pequenas que apresentam grandes ninhadas, sendo que na cadela essa condição é conhecida como eclâmpsia. Aí eu pergunto para vocês então, mas o que é a hipocalcemia da prenhez, né? O que é essa condição metabólica que predispõe complicações secundárias como metrite, mastite, retenção de placenta e atonia ruminal? Vale ressaltar ainda que os bezerros, né, os filhotes das vacas que apresentam a hipocalcemia porperal tendem a ser mais fracos e suscetíveis à doença. Então, gente, a hipocalcemia porperal corresponde a um distúrbio metabólico que ocorre pelo fato dos níveis de cálcio apresentarem uma queda abaixo do fisiológico, abaixo do nível fisiológico, fazendo com que o animal apresente fraqueza, paresia, entre em decúbito, podendo até mesmo evoluir para a morte. Em que momento, né, os animais são suscetíveis a essa hipocalcemia porperal? Geralmente ela vai ocorrer, né, a maior incidência da hipocalcemia porperal ocorre na primeira semana pós-parto, geralmente nas primeiras 72 horas. No entanto, ela também pode vir a ocorrer até 30 dias antes do parto ou até 30 dias após o parto. Vale ressaltar ainda que a manifestação dos sinais clínicos referente à hipocalcemia porperal vai depender muito da sensibilidade individual e da condição a que cada indivíduo está submetido. Muitos animais apresentam a hipocalcemia porperal, porém de maneira subclínica. No caso da hipocalcemia porperal clínica, quais seriam os sinais clínicos? Então, na hipocalcemia porperal clínica, esse distúrbio metabólico apresenta 3 fases, né? Ele pode ser dividido em 3 fases. Então, no primeiro estágio, o animal vai apresentar excitação na realidade. Então, vai apresentar mugidos frequentes, tremores, ranger de dente, uma respiração mais dificultosa, inapetência, diminuição da sensibilidade a estímulos táteis e sonoros. Posteriormente, a hipocalcemia ela evolui para um segundo estágio, que é o estágio mais evidente, onde o animal entra então em decúbito external, ou seja, ele fica apoiado no solo com o seu externo, né? E com a cabeça voltada para o flanco, como se ele estivesse se auto-auscultando. E daí, nessa segunda fase, nesse segundo estágio, observa-se também uma diminuição da consciência, reflexo pupilar diminuído, uma flacidez muscular, aumento da frequência cardíaca, as narinas ficam secas e sem brilho, o animal pode ter também uma parada ruminal e um timpanismo secundário. E já no terceiro estágio, o animal agora ele apresenta um decúbito lateral, uma completa flacidez muscular, e ele apresenta uma perda da consciência, né? Evoluindo então para um estado comatoso e evoluindo consequentemente para a morte quando ele alcança esse último estágio, caso ele não consiga responder de maneira eficiente ao tratamento, né? Se o tratamento não for instaurado no momento correto, esse animal pode evoluir para o óbito. Agora, para que vocês possam compreender a etiopatogenia desse distúrbio metabólico, primeiramente é importante entender os mecanismos que o organismo dispõe para garantir a homeostase do cálcio. Como vocês bem sabem, o cálcio é um mineral muito importante para o organismo, que exerce inúmeras funções metabólicas. Então ele participa da constituição do esqueleto, da contração muscular e consequentemente do batimento cardíaco, da coagulação sanguínea, auxilia na ação de algumas enzimas, entre outras funções. Bom, a relação ideal para o organismo de cálcio e fósforo é de 2 partes de cálcio para 1 parte de fósforo. Toda vez que ocorre queda nos níveis séricos de cálcio, o organismo então lança mão de um sistema elaborado para restabelecer esses níveis de cálcio e de fósforo, tá? Então, diante da queda dos níveis séricos de cálcio, a paratireoide detecta essa queda e passa a produzir um hormônio chamado de paratormônio.
O paratormônio, por sua vez, age no sistema esquelético, ativando os osteoclastos que realizam a desmineralização, ou seja, eles vão remover o cálcio dos ossos e lançar na corrente sanguínea. Além disso, o paratormônio também atua a nível renal, aumentando a reabsorção de cálcio e promove a ativação da vitamina D, vitamina essa que vai agir no intestino também aumentando a absorção de cálcio pelo intestino. O que acontece é que nem sempre esses mecanismos são suficientes para restabelecer os níveis de cálcio. Isso acontece em especial em decorrência de desequilíbrios nutricionais. E devido a isso, então, o animal entra num quadro de hipocalcemia puerperal, no caso da vaca gestante, né, que está próximo ao momento do parto. Então, o que acontece? Observem aqui esse gráfico. Próximo ao parto, então no período pré e pós-parto, a demanda por cálcio aumenta muito. Por quê? Imaginem só, no final da gestação está ocorrendo um maior desenvolvimento fetal e preparação da glândula mamária para a produção do colostro. E após o parto nós temos a lactação, ou seja, uma intensa produção de leite. Além disso, nesse período do parto, a fêmea apresenta inapetência, ou seja, ela reduz a ingestão de alimentos. Então, a demanda por cálcio aumenta de maneira expressiva, porém os níveis séricos de cálcio encontram-se em queda, né? E nós temos uma redução dos níveis séricos de cálcio. Isso é mais evidente, né? Essa situação da hipocalcemia puerperal, ela é mais intensa, mais evidente naquelas fêmeas que encontram-se submetidas a dietas ricas em cátion ao longo da gestação, em especial nesse período do pré-parto. Isso porque o que acontece? As dietas ricas em cátions, elas são ricas em cálcio, magnésio, potássio, em especial cálcio, né? E se a fêmea já apresenta altos níveis circulantes de cálcio, consequentemente os níveis de paratormônio vão ser muito baixos. Então, diante dessa necessidade de maior demanda de cálcio, vai ocorrer uma demora no restabelecimento da homeostase para a manutenção dos níveis séricos de cálcio, favorecendo, né, que essa fêmea entre em hipocalcemia puerperal. Além disso, gente, o paratormônio, o pH ideal para ação do paratormônio é em torno de 7,3. E o que acontece é que as fêmeas que estão submetidas a dietas ricas em cátions, né, essas fêmeas estão em condição de alcalose metabólica, ou seja, elas vão apresentar um pH sanguíneo um pouco maior, em torno de 7,5. E, consequentemente, a ação do paratormônio, portanto, estará prejudicada. Vale ressaltar ainda que existem alguns fatores de risco que predispõem à instalação deste distúrbio metabólico. Dentre eles nós temos a idade e a questão racial. Com relação à idade, vacas mais velhas apresentam uma maior tendência a desenvolver hipocalcemia puerperal clínica devido à desmineralização óssea mais reduzida e a maior dificuldade de absorção de cálcio pelo intestino. Agora, com relação à questão racial, o gado de corte ele é menos suscetível que o gado de leite, justamente devido à menor produção de leite, e no que diz respeito às raças de gado de leite, a Jersey ela tende a ser mais suscetível que o gado holandês, né? Mesmo apresentando uma menor produção de leite, um menor volume de leite, mas devido à maior concentração de solutos no leite da Jersey, ela acaba sendo mais suscetível à hipocalcemia puerperal. No entanto, também é observada uma alta incidência desse distúrbio metabólico em vacas holandesas de alta produção. Então aqui nesse slide nós temos basicamente um resumo do que já foi dito anteriormente. Então no período de transição que envolve desde 3 semanas antes até 3 semanas após o parto, a fêmea passa por inúmeras adaptações metabólicas e fisiológicas. Então essa fase de transição corresponde a um período crítico, onde está ocorrendo um maior desenvolvimento fetal, preparação da glândula mamária, início da produção do colostro e lactação. Então esse é um período que vai exigir
níveis maiores de glicose e também de cálcio. Então a demanda, em especial por cálcio, aumenta muito nesse período. E a fêmea, em decorrência dessas alterações metabólicas e fisiológicas, ela apresenta inapetência, ou seja, ela reduz a ingestão de alimentos. Então, em decorrência disso, nós teremos uma queda na concentração sérica do cálcio abaixo dos níveis fisiológicos. E aí a fêmea entra no quadro de hipocalcemia puerperal, que pode ser subclínico ou clínico, né? No caso da manifestação clínica, nós teremos a síndrome da vaca caída, ou seja, essa vaca entra em decúbito, podendo até mesmo evoluir para o óbito. Se ela vai manifestar a hipocalcemia subclínica ou clínica, vai depender muito da condição a cada qual animal está submetido e também da sensibilidade individual. Uma forma de prevenir essa situação corresponde na oferta de dietas aniônicas durante esse período de transição, ou seja, cerca de 20 a 30 dias antes do parto já inicia a oferta dessa dieta aniônica. Então é uma dieta, né, mais rica em ânions como cloro, enxofre e até mesmo fósforo. Então essa dieta favorece, né, estimula a ação do paratormônio, porque a fêmea estará exposta a baixos níveis de cálcio antes, né, até 30 dias antes do parto e consequentemente terá um nível de paratormônio mais alto circulante. Além disso, sobre uma dieta aniônica, a fêmea estará numa condição de acidose metabólica, ou seja, seu pH sanguíneo estará mais baixo, favorecendo também a ação do paratormônio e impedindo, né, prevenindo assim que a fêmea entre num quadro de hipocalcemia puerperal, uma vez que ela vai ter paratormônio circulante para conseguir restabelecer a homeostase do cálcio. Aqui só uma observação, né? Como hipocalcemia subclínica, o que se observa é uma redução da produtividade. O animal pode apresentar uma menor motilidade do rumen, do intestino, o aumento da suscetibilidade a outras doenças metabólicas infecciosas e também vai apresentar uma menor eficiência reprodutiva. Portanto, tanto a hipocalcemia puerperal na sua forma clínica quanto subclínica vão causar prejuízo à propriedade, né, ao criador. Tá, vamos conversar agora um pouquinho a respeito da égua. Vocês já ouviram falar que a égua gestante próxima ao parto, se ela for submetida a uma situação de estresse, que ela segura o potro? Então, quais são os mecanismos endócrinos que determinam esse atraso do momento do parto em éguas gestantes submetidas ao estresse? O que acontece é o seguinte: a égua ela tende a parir sempre em um local seguro e no horário mais tranquilo do dia. E é por isso que 90% dos partos nessa espécie ocorrem de madrugada, durante a noite. E daí, o que acontece? Sob situações de estresse, de dor, ocorre ativação do sistema simpático adrenal maternal, com consequente secreção de catecolaminas e cortisol. Essas substâncias vão promover a ativação de receptores específicos no útero que vão culminar com a atonia uterina. É justamente o que acontece quando nós somos submetidos a situações de estresse, de fuga. Nós teremos um relaxamento das vísceras, bexiga, intestino, útero, nós temos uma bronquidilatação, taquicardia, aumento dos níveis de insulina, preparando o animal para essa situação de estresse. E em decorrência desse relaxamento uterino, acontece que a égua segura o potro. Na realidade, ela posterga, né, o seu momento do parto. Então, ela demora um pouco mais para entrar em trabalho de parto. Então, na égua, o parto, né, o trabalho de parto, ele vai ocorrer sob ativação parasimpática. Existem evidências que ainda demonstram que parece que a melatonina também está implicada nesse processo de contração uterina para a expulsão do feto e por isso que o parto ocorreria mais durante o período da noite. Agora, por que isso acontece na égua e não acontece nas outras espécies? Justamente porque existe uma variação entre as espécies com relação à sensibilidade ao estresse, à dor, assim como também existe uma variação entre indivíduos. Então, a égua, muito possivelmente, ela é mais sensível a essas situações de estresse, resultando na ativação desse sistema simpático adrenal, que vai culminar com a atonia uterina, resultando nesse atraso no momento do parto.